Mas por que, pastor, vamos falar sobre oração? Porque é uma doutrina bíblica. E muitos crentes, eles estão esquecendo dessa doutrina, desse hábito de oração. Na verdade, a oração, ela produz disciplina. É uma disciplina que produz, a oração é uma disciplina que produz mudança na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional e na nossa vida comportamental. Porque a gente orando, Deus falando conosco, e nós falando com Deus, Deus falando conosco pela palavra, não é? E nós falando com Deus em oração, vai produzir mudanças no universo emocional, vai trazer cura, presta atenção, curas emocionais, de relacionamentos, conflitos, falta de amor, de perdão, de paciência. Vai trazer mudanças na espiritualidade, onde você será uma pessoa mais espiritual, menos carnal. E interessante, vai trazer mudanças comportamentais. Por quê? Porque você vai deixar de fazer o que você vem fazendo, vai mudar suas atitudes. Já houve quem dissesse, os melhores pedagogos, não sei qual deles, mas um deles disse que não há aprendizagem, se não houver aprendizagem, não há mudança de comportamento. Só haverá aprendizagem se houver mudança de comportamento. Ou seja, se você aprendeu, você vai pôr em prática e muda o seu comportamento. Se você não aprendeu, você não muda nada. Não produz nada de diferente. Então a aprendizagem real vai trazer mudanças em nosso comportamento, de hábitos, principalmente hábitos, aqueles hábitos enraizados que você precisa se modificar, alterar para o crescimento espiritual. Então, quem tem uma disciplina de oração, tem um momento com Deus, ele vai crescer nessas áreas emocionais, relacionais, que é comportamental, e espirituais. Os irmãos estão entendendo o início de uma mente? Amém. Ok. Então vamos ver alguns textos bem sintéticos por causa do nosso tempo, mas que vai fazê-los refletir. Antes, contudo, todavia, eu quero perguntar: por acaso você esqueceu que você colocou o seu nome naquela lista para você estar orando? Ali no mural tem um nome, tem uma lista, tipo, dia tal hora eu vou estar orando. Por acaso você esqueceu? Parou de orar? Desanimou? Desaconselhou? Será que você está desacreditando que Deus está te ouvindo? Se o seu nome ainda não estiver naquele mural ali, você pode ir lá com a caneta e colocar o seu nome no dia, no horário, nos dias, nos horários que você vai fazer oração. Leitura bíblica e oração. É um compromisso com Deus. Mas não pense que você não está sendo observado. Você está sendo observado. Quem está te observando? Deus. Quem está te observando? Deus. Ele não quer falar comigo. Está de mal comigo. Não quer falar comigo. Está de mal. Quando Deus nos vê e nos percebe que nós não falamos com Ele, é como se nós estivéssemos de mal, uma linguagem assim bem popular, não é? Com Deus. Estou de mal com Deus. Eu não consigo conversar com Deus. Estou tão encarnado espiritualmente, tão entupido, eu não consigo conversar com Deus, abrir o coração e dizer aí o que eu estou sentindo. E para falar com Deus, você não necessita de uma linguagem erudita, culta, teológica, científica, nada disso. Uma linguagem do dia a dia, uma linguagem normal, com respeito, é claro. Não é? Ele vai falando com você pela palavra, na hora que você medita nela. E você vai falando com ele vai trazendo cura para você. Essa é a perfeita terapia. Pneumaterapia, a terapia do espírito. Na terapia do espírito, da mente, do espírito das nossas emoções, aí traz paz para nós. Jesus, o Espírito Santo, vem e traz paz para nós. Você precisa ter esse tempo com Deus. A vida tem estado tão corrida, tão agitada, tão estressada, tão virtual, tão materializada, tão consumista, tão de intolerâncias ultimamente, não é que as pessoas não se toleram. Tem pessoas que não toleram o outro estar com a camisa do time oposto do dele, e fica agressivo, não é? Tem pessoas que não toleram a pessoa pensar ou crer diferente da crença dele. Tem pessoas que não toleram a pessoa ser diferente da cor da sua pele, ou não tolera pensar diferente, então passam a ser intolerantes e agressivos. Essas pessoas estão doentes, na verdade. Elas precisam de paz, precisam de Cristo. Cristo em nós traz tolerância, conviver com
e ser respeitado. Esse é o princípio da vida com Cristo. Quem tem uma vida espiritual em dia, aprende a tolerar, esperar, ter paciência, caminhar, ter paciência. A paciência, irmãos, tem que ser cultivada. Como é que nós cultivamos a paciência? Quando vem as provações e os problemas. Hoje eu estive visitando a neta da irmã Dalia, a irmã Suzana, e ontem eles pediram uma visita, que ela ia fazer uma cirurgia removendo o cálculo biliar. E interessante que ontem ela estava ansiosa pela cirurgia, mas estava ainda sorridente, né? E deitada prontinha para a cirurgia. Né? E aí nós oramos, passamos fé para ela, alegria, que ia dar tudo certo no nome do Senhor, que cresça. E realmente, hoje, quando fomos visitar novamente, ela estava ainda meio com enjoo, meio entristecida, mas estava bem, porque removeu aquelas pedras que estavam sendo criadas em sua parte interna, no seu órgão, né? Não sei se era vesícula. Então, irmãos, mas mostrou lá as pedras. Estavam dando dores, elas eram dores horríveis naquela jovem. A neta da irmã Dalia, a irmã Suzana. Já veio aqui às vezes na igreja, aí pediu oração. Aí ela estava lá. Embora ainda enjoada, com ânsia de vômito, mas estava livre das pedras. Mas ela lembrou de Deus e pediu a bênção de Deus. E Deus abençoou, irmãos. Amém? Amém. Abençoou, ela só estava com enjoos porque foi mexendo dentro do seu organismo, né? Muita medicação, mas agora ela está bem e logo terá volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, existem momentos na nossa vida que nós temos que expelir as nossas pedras. Nós temos que expelir aquilo que está nos causando um vazio, uma tristeza, uma angústia, uma sensação de infelicidade, uma sensação de mau humor, uma sensação de estresse e de angústia. São essas pedras que são lançadas em nosso emocional, em nossos relacionamentos diários espirituais, nos nossos comportamentos, aqueles conflitos que vão gerando um mal-estar e uma ausência de paz. Como corrigir isso? Como remover essas pedras? Deixa o doutor Jesus fazer a cirurgia. Doutor Jesus quer fazer a cirurgia na tua vida agora. Diga amém. Amém. Oh, glória. E ele é perfeito cirurgião. A palavra dele é tão perfeita que ela entra cortando de um lado e de outro. Machuca de um lado, mas cura do outro. No final você sai curado, saltitante de alegria. Doutor Jesus me curou. Não estou mais me incomodando porque falaram de mim, porque me julgaram, porque me tentaram me condenar, me injuriar. Não. Agora o doutor Jesus removeu essas pedras e eu estou curado. Aí eu saio feliz daquele estado que eu estava infeliz. Agora eu estou feliz. Quando a gente ora, que a gente busca Jesus, o doutor Jesus cura e remove as pedras e traz a felicidade e a alegria de volta e o sorriso para nós. Você quer isso? Diga amém. Amém. Essa a gente está precisando. Agora está voltando a sorrir. Aquelas pedras saíram. E era uma jovem que crê em Deus. Sempre demonstrou isso. Vamos para os textos, irmãos. Estes foram os comentários iniciais. A oração. Os orientais têm na sua cultura a meditação oriental. Inclusive, eles estão crescendo junto ao mundo empresarial, porque o mundo empresarial é um mundo de produtividade, é um mundo de agressividade, de ganho sempre que é o melhor. E eles ficam muito estressados, agressivos, nervosos e mal resolvidos. E o relacionamento entre eles fica péssimo e azedo. Imagina a casa. Então eles entendem que fazendo meditação oriental, vai resolver. É um entendimento filosófico. Inclusive é uma crença até religiosa. A linha filosófica. Fazendo aquelas meditações, não é? Eles acreditam assim e aprenderam assim porque eles não aprenderam a meditar na palavra que nos alimenta e nos cura, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eles não aprenderam. Porque quando você aprende a meditar na palavra, falar com Deus, Deus falar com você, você fica curado, irmão. Você fica curado, você fica em paz e cumpre a sua missão e muito bem. No seu trabalho, na sua vida estudantil, na sua família, nos seus relacionamentos. Medite, tenha um tempo para conversar com Deus.
A palavra diz, que Jesus disse: eis que estarei convosco. Um pouquinho mais alto, vou começar, vocês continuem. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem foi que disse que estaria conosco todos os dias? Quem disse? Agora pergunto: Jesus mente? Não. Então ele está conosco. E como é que você vai perceber Jesus se você não para meditar? Você fica no automático, você não percebe Jesus. Jesus está nos mínimos detalhes, só em você estar vendo, ouvindo, almoçando, te fazendo bem, digestando, descansando, criando, sonhando, amando, acreditando, correndo atrás, vivendo, se relacionando, curtindo uma criança, percebendo a natureza. Tudo isso Jesus está te dando. Você está vivo. Cadê o glória a Deus? O seu coração está batendo, ele não para, e é automático no tempo que Deus programou no seu coração. É lógico que você pode promover saúde no seu coração, se alimentando bem, fazendo seus exercícios, não se estressando, tendo uma vida de oração. Você vai ter uma saúde emocional, física, orgânica e espiritual, porque é tudo interligado. Não é só o corpo, é o paciente como um todo. É você que está bem aqui na cabeça, no espírito, as outras coisas se encaixam. Quando você come aquela coisa que faz bem, absorve bem. Vamos lá. Hábitos de oração. Lá em Isaías 55, 17, os irmãos podem checar em vossas Bíblias, e Daniel 6:10, ali estabelece esses dois textos do Velho Testamento, hábitos que eram praticados, adquiridos e praticados regularmente. Hoje nós estamos vivendo em dias que você nem na hora da refeição, as refeições, você para agradecer. Diga-se uma verdade. Talvez um caso ou outro eu consiga dizer muito obrigado, Senhor. Mas as pessoas vão no automático comendo e não fazem muito obrigado por esse alimento. Há tantos que ainda não têm, isso me deu, chegou fruto da tua bênção, do trabalho, é verdade, o Senhor me deu. Mas obrigado, isso é muito que me faça bem. Ora pelos que não têm, misericórdia. Porque há milhões ainda passando fome de Deus e do alimento na terra. Então aqui diz assim: de tarde, Isaías 55, 17, de tarde, de manhã e ao meio-dia, oro e clamo, o salmista Davi, e ele ouve a minha voz. Como Davi sabia e acreditava que Deus que é Deus, parava para ouvir a voz de Davi? Por acaso Davi era muito excepcional e muito especial, que nós não poderemos chegar lá por Jesus? Será? É verdade que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um político que buscava fazer a vontade de Deus. Quando ele foi rei, e para chegar a ser rei de Israel, houve mais de 50 tentativas para matá-lo. O rei anterior tinha obsessão, uma neurose pelo poder, e não queria permitir que Davi assumisse o reinado, nem que seja pela morte, mas que fosse o filho dele. E nessas tentativas de erros, Deus sempre levou Davi, porque Deus separou Davi para ser rei, reinar sobre Israel. Mas antes, Davi era um guerreiro que conquistou áreas enormes geográficas de terras para Israel. Preparou tudo para fazer o templo novo, o local, preparou os materiais, mas o Senhor disse: Davi, essa honra você não terá, vai ser do seu filho. Ele que vai construir o templo. Eu vou dar para o seu filho. Por que, Davi? Porque você fez um bom trabalho, mas teve muita gente teve que morrer por causa dessas guerras, para a expansão territorial de Israel. Aí ele aceitou, preparou tudo, e passou o seu filho. Qual o nome do filho de Davi? Salomão. Qual o nome dele? Salomão. Está aí um jovem que pediu sabedoria a Deus para governar. Foi ele que Deus permitiu que o templo fosse construído, o templo de Salomão. Mas Davi preparou o terreno. Ele tinha uma vida com Deus. Ele governou bem. Teve seus problemas, é verdade, porque o ser humano aqui, ele tem problemas, temos problemas, mas ele recorreu a Deus.
ele se arrependeu, pediu perdão e escreveu o Salmo 51. Se você não leu ainda o Salmo 51, em casa leia. Lá ele pede: me devolva a alegria da tua salvação. Me devolva minha alegria de ter sido salvo. Eu já acreditava na salvação de Jesus, de Deus. Me devolve a alegria da tua salvação. Ele orava. E o Senhor devolveu, perdoando ele. Quando o Senhor nos perdoa, a alegria volta. E quando a alegria volta, a cura está dentro de nós. Então somos felizes, saltitantes de alegria. Temos prazer de orar e compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Não compartilhar religião, discutir ideias e achar que sabemos mais que os outros. Não, o amor de Deus, Jesus Cristo, a sua salvação. É isso que queremos compartilhar. Quer aceite, quer não, mas queremos compartilhar o amor de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o amor de Deus para nós. É o perdão de Deus para nós. Jesus veio para isso. É o amor de Deus e o perdão. Amém, igreja? Amém. Quando você recebe Jesus, você recebe o amor e o perdão de Deus. E no pacote, a vida eterna. E aí a gente anda bem, você se desapega e passa a ser um instrumento de Deus. Começa a querer orar, ter prazer de orar. Orar não vai ser um fardo, vai ser um prazer. Eu quero que chegue a orar e Deus quer estar orando exclusivamente. Você tem que viver uma vida de oração, claro. Mas tem um momento exclusivo que você se desliga de tudo, se liga de celular, sai daí do virtual, sai da agitação, vai para o teu quarto. Se desliga. Ouça a voz de Deus. Deixe Deus falar com você pela palavra. Você vai ser reeducado, abençoado e próspero. Próspero em tudo que você fizer. Inclusive na sua vida material. É claro. Porque Deus é dono de tudo. Amém, irmãos? Amém. Então, Davi fazia isso, por isso ele foi próspero. Errou, sim, o ser humano erra, mas buscou e recebeu perdão. Foi curado, por isso é no Salmo 51. Ele fazia isso de tarde, de manhã e ao meio-dia ele orava, ele clamava, e ele sabia que Deus ouvia ele. Sabe, você tem a sensação que Deus te ouve, irmão. É uma graça. Lembra uma vez que contei para vocês que eu ia para a missão, e aí as coisas faltavam para a missão, faltava folheto, faltava passagem. Aí eu disse: mas Deus, o Senhor, não foi o Senhor que me chamou? Meu Pai, não foi o Senhor que me enviou? Então, Pai, por favor, mostre o teu socorro. Estava orando no meu quarto. A janela tinha uma brechinha assim de vidro, encostadinho assim. Não é que me dá um sinal, Senhor. Ele mandou uma esperança. Esperança aqui, bichinho verde, esperança, né? Um grilo. Entrou um grilo naquela brecha, como se fosse uma flecha, e foi cantando lá no quarto. A linha era tão alta para mim: o que é isso, Gilson? Foi o Senhor respondendo. Cadê o amém? Era o Senhor respondendo, era um grilo. Pode? E ele respondeu, veio a passagem, as coisas tudo, e fomos fazer a missão. Amém, irmãos? Amém. Mas eu estava ali. E Deus dizia: você confia, você não confia. Ou eu te mandei e te chamei, ou eu não te mandei, você vai ficar aqui. Tá bem, o Senhor fica aqui, se o Senhor não mandou. Mas se o Senhor mandou, por favor, me dê os meios de eu chegar lá. E trabalhar com aqueles que o Senhor mandou também. E cada um teve sua experiência para ir lá. Que a missão funciona com voluntários. Que Deus chama e ele conseguiu a provisão para ir. E aquele grilo foi uma resposta de oração. Parece incrível, irmãos. Mas ele entrou assim. Você imaginando numa mentalidade normal, o grilo não passaria entre uma brechinha e outra. Ele deu uma velocidade assim que ele não se machucou nem perdeu a asa. Podia passar e assim, vai cair lá no torpedo. Não sei como ele passou ali e começou a cantar, e cantava alto pelo quarto. Ali, o que é isso, Gilson? Falei: é o Senhor respondendo. E eu estava ali chorando na presença de Deus. Os momentos de oração. Glória a Deus, irmãos. Se você tiver o hábito de orar, você é curado pela oração, pelo poder da oração, que é Deus operando na tua vida, Deus na tua vida operando, porque você está em obediência orando, e você vai ser um instrumento para abençoar outras pessoas. Você é um canal de bênção. Davi foi assim, um canal de bênção. Teve os seus apertos, todo mundo tem, ninguém é perfeito. Jesus é perfeito, ele é perfeito, mas ele foi um homem que Deus usou.
A maioria dos salmos que você lê é a vida de Davi com Deus. Os louvores na harpa que ele fazia com Deus. Suas lutas, suas perseguições, suas aflições, para a época que ele viveu como político. Garantido que não era corrupto. Podia ter outras falhas, mas não era corrupto. Hoje o pecado principal é a corrupção. Vamos falar de misericórdia, irmãos? Salmo 119, 147. Digo, não é esse texto agora, mas o Daniel 6,10. Poderia até ser, mas eu vou Daniel 6,10 para o tempo. Porque fala quando você levantar cedo e orar, no 119, 147. Mas vamos para o Daniel 6,10. Daniel, ele não só tinha uma disciplina alimentar, mas ele tinha uma disciplina espiritual. Daniel era um profeta, um homem de Deus, que tinha uma disciplina, tinha uma ciência, tinha uma revelação de Deus. E ele era um homem que andava com Deus. E Deus andava com Daniel. E Israel estava subjugado por nações inimigas, impérios poderosos. E Daniel estava lá, no topo. Deus usando ele. Olha aqui, Daniel 6,10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos. Não é que Deus só ouve oração de joelhos. Ele ouve oração deitado, sentado, debaixo d'água, em qualquer lugar. Não é a forma física. Mas ele estava de joelhos porque ele estava podendo ficar de joelhos e estava em atitude de humildade, de quebrantamento, de dependência total de Deus. 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças. Ou seja, agradecia pelo que tinha recebido e pedia a direção de Deus. Orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aí o inimigo sabia disso, bolou um decreto maligno, né? Usando o imperador lá, e ele assinou, e aí Daniel caiu na cilada. Mas Deus livrou Daniel da cilada. Os irmãos conhecem a história, não vou entender mais agora. Mas Deus veio e ouviu as orações de quem? Deus ouviu as orações de quem, irmãos? De Daniel. Agora eu vou dizer que Deus ouviu a oração, você vai dizer o seu nome. Deus vai dizer o seu nome. Deus ouviu a oração de quem? Um pouquinho mais alto. Deus está ouvindo a oração de quem? Oh, glória. Viu que nome ficou? De novo. Deus ouviu a oração de quem? Vem fazendo mímica. Gente, para falar teu nome. Fala o teu nome agora e receba a bênção. Deus ouviu a oração de quem? Oh, glória. Não perguntou mais. Ó, parou. Vamos lá, Paulinho. Muito bem. Meus queridos, isso aí é só abertura, mas eu vou me controlar. Pronto. O Espírito sujeito ao profeta. Ó, lá em Gênesis 32, 24, Gênesis 32, 24, mostra a oração, a luta da oração de Jacó. Os irmãos sabem que Jacó, ele era o filho espertalhão, o filho que ia ficar rico, passar na perna um, passar na perna do outro, né? Passou a perna no irmão, passou a perna no sogro. Então o Jacó era um malandrinho. Mas ele não havia se convertido ainda. Ele usava os recursos da época, do pecado que ele vivia. Mas nesse encontro que ele teve com Deus, Jacó mudou. Deus mudou Jacó. Não só mudou o nome de Jacó, mas mudou a história dele. Ora, se Jacó se encontrou com Deus e Deus se encontrou com Jacó no vale de Jaboque, naquele dia Jacó não era mais o mesmo. O nome foi mudado e a história dele mudou. Você crê que está na Bíblia? Diga amém. Amém. É isso. Mas por que Jacó clamou, se apresentou, se humilhou e foi diante do seu Deus? Aí Deus veio e o abençoou. Tinha até um anjo com ele, que agarrava no anjo, não deixava o anjo ir. Apareceu um anjo. Numa das minhas orações de vigílias no tempo antigo, eu quero dizer isso para vocês de novo, Deus me fez ver 2 anjos. Oh, mas como me deu essa graça? Só que eu não estava muito experiente para ver anjo, né?
que é uma graça, que não é para todos, Deus deu essa graça, abriu o olho humano, aí os olhos sumiram. Você não pode abrir o olho humano, você tem que manter o olho espiritual aberto da fé, entendeu? Diga amém. Mas eu vi 2 anjos, um no altar e outro atrás, ouvindo as orações daquela igreja, lá naquele templo pequenininho que foi destruído, e abençoando a obra que nós temos hoje. Diga amém. Amém. Deus ouviu aquela oração, e era vigília, e tinha uns irmãozinhos de oração ali. Irmãozinho que vinha e orava, e clamava, e acreditava, e Deus respondia. E Deus responde. Sabe, irmão, você precisa acreditar que Deus ouve a sua oração por causa de Jesus. Mas porque você crê, porque você busca, porque você fica na presença dele. Aí ele move as circunstâncias, move as pessoas e traz uma resposta. E você percebe que foi ele, e você glorifica ele. Você está entendendo, irmão? Diga amém. Amém. Você está crendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Em outras versões, não sei se fala um homem, pode falar um anjo, depende da versão. E lutou com ele um homem até o romper do dia. Esse um homem era um anjo encarnado, um homem personificado. Lutou com Jacó. Fizeram aquela música, né? Que ele não soltava o anjo até que ele subisse. Não tirava enquanto o Senhor me abençoava. Jacó queria a bênção. Jacó queria que a história dele mudasse. Jacó queria que mudasse a sua história. Ele cansou de estar sofrendo com toda a sua descendência e está vivendo na maldição. Ele se arrependeu, ele lutou, ele se humilhou, ele agarrou o homem de Deus ali. Se apegou a Deus, lutou em Deus, não largou Deus para nada através do anjo. Quer um mensageiro ali? O que aconteceu com Jacó? Deus mudou a história de Jacó. Qual era o nome dele? Passou a ser o quê? O nome dele? Israel. Olha o nome Israel, o nome da nação, do povo de Deus. Passou a ser Israel o nome dele. Saulo, Paulo, Jacó, Israel. Vamos lá, Saulo, Paulo, Jacó, Israel. Até o nome mudou. E a história de Israel mudou. Deus abençoou e restituiu e trouxe reconciliação na família. Amém, irmãos? Amém. E tinha conflito, um queria matar o outro. Você sabe a história. Não vou entrar na história, não foi. Mas ele clamou. Ele buscou, ele se apegou a Jesus, a Deus, e Deus abençoou Jacó. Se você se apegar a Deus com fé e oração, irmão, a bênção já está liberada. Diga amém. Amém. Mas olha, meu irmão, vai na presença do teu Deus, clama, adora, agradeça o que você já tem recebido. Seja grato. Não fique só pedindo, peça, mas agradeça, adore. O Senhor tem algo ainda muito bom, maravilhoso para você. Amém. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Oração. Samuel, 1 Samuel 15:11. Chequem suas Bíblias. Podem checar. E devem. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Samuel orando. O assunto aqui ele é bem teológico e político, mas merece uma pontada aqui. Ó, 1 Samuel 15:11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Oh, aleluia! Irmão, Samuel era um garoto que ele veio pela graça de Deus. Quem era a mãe de Samuel? Quem? Samuel. Isso, Ana. A Ana estava tão espiritual no templo, tão espiritual, que pensavam que ela estava bêbada. Mas ela pediu a bênção de ser mãe. E Deus ouviu a oração da Ana. Ouviu a oração e fez ela ser mãe. Quem era o filho de Ana? Samuel. Fale, Samuel. Agora
profeta, um sacerdote, um homem de Deus, ali escolhendo quem vai ser o rei de Israel. Olha que coisa dessa! Oh, meu Deus do céu, que coisa linda! O tempo passou. Não é mais um menino criado ali no templo e apresentado ao Senhor. Já é um homem, um profeta, um sacerdote, que Deus disse a Samuel: vem cá, escolhe, unge fulano para ser rei. Está bem, meu Senhor? Israel queria um rei a todo custo. Queria porque queria, e achava que se não tivesse rei, não melhoraria nada da nação. As nações todas tinham rei de Israel. Israel tinha um governante, tinha juízes, homens chamados por Deus para governar, julgar e governar. Mas Israel incomodou tanto a Deus, mas tanto, que Deus disse: Samuel, vai lá e faça a vontade desse povo. Aí sugeriu, indicou Saul. Mas na verdade não foi o desejo de Deus. Foi o desejo de quem? De quem foi o desejo de querer o rei? Israel. O povo, a nação. E aí Deus, incomodado, porque ele incômodo, aquela cobrança, sugeriu o nome de Saul. E quem era que ia apresentar e ungir Saul? Quem? Samuel. Aqui está o texto, para vocês entenderem, tá? Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir. Deixou de me seguir. Ele queria reinar sozinho. Está reinando sozinho. Sabe essa expressão reinando? Está governando sozinho, sem Deus. Tem muito crente assim, quer reinar sozinho, sem Jesus, porque não tem oração, não tem palavra. Só se quebra e vai se quebrando. E quem está ao redor vai se quebrando junto. E o sofrimento vai aumentando. Na política é a mesma coisa. Municipal, estadual, nacional e mundial. Diz o Senhor: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, as minhas instruções, o meu comando para Israel, o meu povo. Então Samuel ficou triste. Deus falou isso para Samuel, porque Samuel, de certa forma, participou de um processo de seleção, mas uma seleção inadequada, pela pressão do povo. Deus até indicou, mas por causa da pressão, mas não era ele. Samuel apresentou e ungiu. Samuel se entristeceu e clamou ao Senhor a noite toda. Clamou a noite toda por Israel e pelo próximo rei. Aí, lógico, Deus foi tratando e preparou Davi para ser o rei. Amém, irmãos? Deus está preparando a sua bênção. Preste atenção nisso, irmão. Mas você tem que estar na presença do teu Deus. Você deve se alegrar, adorar, estar na presença do seu Deus, amá-lo e dizer: Senhor, estou aqui. Eu até fiz escolhas erradas, escolhi sim errado, precipitado, sob pressão. Eu assumo, me perdoe. Mas Senhor, agora me mostra, me revela o que eu devo fazer para acertar. Eu quero acertar com a tua vontade. Eu quero ser bênção. Você deve orar assim. Você entendeu? Diga amém. É isso. Diga o Senhor. Samuel orou a noite inteira. Depois Deus deu as instruções de que o Senhor ia no tempo certo tirar Saul e indicou Davi. Davi até foi previamente ungido, mas ele só pôde assumir quando Deus permitiu. Ele não usou de violência, nunca esperou o momento que ele podia assumir. Quando Deus levou Saul numa guerra, ele e seu filho, muito amigo de Davi. Bem, o fato é que Samuel orou a noite inteira. Agora eu te pergunto: você tem orado a noite inteira? Pastor, nem uma hora eu consigo, pastor. Nem 30 minutos eu consigo, pastor. Que dirá uma noite inteira? Vigia, irmão. Porque poderá se
surgir situação que você terá que ficar a noite inteira e com alegria louvando e invocando o teu Deus para Ele te dar um livramento. A gente tem tempo para tudo, irmão, menos para estar na presença de Deus. Você já parou para pensar nisso? É tempo para a televisão, para os programas de televisão, para os joguinhos, para os entretenimentos, para o trabalho, para o namorado, para a esposa, para os filhos, para o gato, para o cachorro. Tempo para a política, para o futebol. E cadê o seu tempo para Deus? Cadê o seu momento para Deus que te fez estar tudo? Cadê? Aí quer ser abençoado. É relação interesseira. Quer ser abençoado. Sabe o que é uma relação interesseira? Só procura como precisa? Essa relação é mentira. Ele está te abençoando, mas busque para adorar, agradecer. O Senhor me fez, muito obrigado, te amo. O Senhor me perdoa, o Senhor me perdoa, me perdoou. Obrigado. Corrija-me para que eu seja um filho leal, um filho presente com quem o Senhor pode contar. Corrija-me, Senhor, santifica-me, separa-me, Senhor. Tira esse Jacó de dentro de mim. Tira esse Saul de dentro de mim. Esse Saul de dentro de mim, que tem instinto de justiceiro, de intolerância religiosa. Tira esse Saul de dentro de mim e coloca um Paulo, um Davi, já perdoado, transformado. Oh, Senhor, muda essa natureza velha e nos dê uma nova. Olha assim, viu como é lindo? Biblicamente falando? Entender isso, essa troca com nossa natureza, é com oração, é com a palavra que o Senhor vai corrigir você, vai mudar até teus hábitos alimentares, para a tua saúde, de oração, de palavra. Eis que o Senhor quer te usar, igreja do Senhor. O Senhor quer te usar, mas Ele quer limpar você, preparar você pela palavra, pela oração. Deus tem muitas bênçãos para a nossa igreja e só estão começando, mas temos que estar prontos, irmãos, para recebê-las, para ele não ficar com orgulho é pecado, com vaidade, com pecado, é pecado. Ele está preparando você para isso. Você está se sentindo preparado? Quer ser preparado? Diga amém. Amém. Finalmente, irmãos, Cristo é o nosso exemplo maravilhoso. Eu falei Jacó, Samuel, agora Cristo. Não podia deixar de falar de Cristo. Por favor, Senhor, jamais. Cristo é a nossa referência, sempre número 1. Exemplo perfeito a seguirmos. Estamos por Cristo e por Cristo continuaremos, não por pessoas. Embora as pessoas sejam instrumentos de Deus, mas devemos estar por Cristo, porque com Cristo nós nunca deixaremos de ir por pessoas. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Amém. Por pessoas que frustram, que fracassam, que dão um exemplo. Eu não tenho a vida de Cristo. Finalmente, Lucas 6,12. Localize de novo, por favor. Lucas 6,12 diz assim: naqueles dias subiu ao monte a fim de orar, e passou a noite em oração a Deus. Por que Jesus subiu ao monte? Porque ele queria o quê? O que Jesus queria? O que Jesus queria tanto? Privacidade. É lógico que ele vai falar com o Pai, está diante do Pai, mas como ele faria isso com todo mundo em cima dele? Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo, os próprios discípulos, né? Puxa para cá, todo mundo empurra, eu quero a cura, eu quero uma casa, eu quero dinheiro, eu quero, só não queria Jesus. Mas as coisas de Jesus todo mundo queria. Vamos falar de misericórdia, irmãos? É o povo querendo. Você está querendo Jesus, por isso você está aqui. É verdade? Cadê o glória a Deus? Aleluia, igreja. Por isso estamos aqui. Vamos continuar firme, porque nós queremos quem? Bem, pensei que só as coisas e os benefícios dele. Podem vir por consequência, mas ele vai ver se o seu coração está dentro primeiro. Olha bem, naqueles dias subiu ao monte a fim de orar. Jesus, o Deus encarnado, humano, exemplo maior, principal para nós, foi para o monte para orar. Como no Brasil é difícil ter monte, não é? Não tem montanha,
em Morros, e aqui próximo, difícil, vai para o seu quarto. Desliga o celular, fecha a porta, bota uma plaquinha no silêncio, não vê cliente. Até para toda a família não perturbar, né? Bota a plaquinha lá, não perturba, estou em oração. A pessoa, opa, não vai entrar no quarto, deixa a pessoa orar lá. Leva uma jarra de água, bebe água. Bebe água, irmão, e deixa o sonho no quarto, diga amém. E deixa Jesus limpar com o sangue do cordeiro. E você já explica com Jesus ali. Não precisa gritar muito não, porque Deus não é surdo. Mas se o quarto está bem fechado, você pode dar uns gritinhos, não tem problema não. Porque senão o vizinho você é louco, esse vizinho. Né? Pode pensar que você é louco e você não é louco, só por Jesus. Amém, irmão? Ah, no seu quarto você pode fazer o que você quiser diante de Deus. Deixa que Deus ouça, mas seja com atitude de adoração e de respeito. E com equilíbrio. Você não surtar, depois vai ter que ser tirado através de força. Vamos falar misericórdia, irmão? Você pode surtar. Você tem que falar espiritualmente com disciplina, desabafe, chore, cante, se alegre, pule diante do Senhor. Mas não deixe você mesmo surtar. Com Jesus a gente não surta. Com Jesus a gente fica curado. Você entendeu? Diga amém. Mano. Só vai ter que tirar você da caminho de força. O pastor tem que orar. O que houve? O que é Jesus? Pronto, não confusão. O que houve? Moisés, surtou. Vai ter que ir lá para o tudo. Mas você é um servo a serviço de Jesus. Entendeu? Diga amém. Oh, Jesus. Ó. Naqueles dias subiu ao monte a fim de orar. E passou a noite em oração a Deus. Gente, não temos que achar que porque subiu um monte, a oração foi fervorosa e poderosa. Não, isso aí é idolatria. Temos que entender que você tem que ter um local privativo, com silêncio máximo do Senhor. E aí você vai a Deus em oração. Vai para a palavra. Adore, louve. Invoque o teu Deus. Ele está ali, está aqui dentro de você. Você acredita também? Chore, se alegre na presença do teu Deus. E Ele vai estar liberando a tua bênção. Faça como Jacó, não saia da presença do Senhor até que Ele libere a tua bênção. E Jacó saiu abençoado, porque ficou ali clamando diante do Senhor e acreditando na provisão do Senhor. Deus quer prover na tua vida, mas se apresenta para Ele. E seja um filho de oração. E seja obediente ao teu Deus. Porque Ele tem, com certeza, muitas bênçãos sendo preparadas para você. Mas esteja pronto para receber. Senão não vai liberar, não. Vai segurar, tem que estar pronto. Sabe aquela viúva de Serepta? Que estava lá a morrer de fome com o filho? Era o último trigo. Apareceu um profeta. Qual foi o profeta que apareceu lá? Qual o nome do profeta? Apareceu quem? Qual o nome dele? O Elias apareceu lá. E Elias falou o que para aquela viúva? Faça para mim primeiro. Faça um bolo para mim, para o profeta de Deus primeiro. Alguém vai dizer, mas como? Que profeta egoísta? Que profeta não? Egoísta? A mãe morrendo de fome, o filho vai fazer primeiro que o profeta? Será que esse profeta é egoísta e mau e perverso e egoísta? Pode pensar assim. Mas o que é que Elias queria ensinar para aquela viúva? O que é, irmãos? Primeiro quem? Deus. Primeiro quem? Deus. Aí ele multiplica e abençoa. Só que o seguinte, não tinha vasilhas para as bênçãos. Ela não estava preparada. Sabe quando o crente não está preparado, irmão? Mesmo que ele busque primeiro Deus, Deus diz, dá um tempo para ele se preparar. Porque quando ele liberar a bênção, irmão, quando ele liberar a bênção, você vai ter que ter vasilhas para ser abençoado e abençoar outros. Se você entendeu, diga amém. Mas primeiro, o bolinho do profeta. Isso é amor, adoração e provisão de Deus na tua vida. Primeiro busque Deus na tua vida. Honre a Deus na tua vida. Busque primeiro. A Bíblia diz, buscai primeiro o seu reino e a sua e as outras coisas. Mas se você busca em primeiro a Deus, em oração na palavra. Os irmãos entenderam o recado? Diga essa palavra para mim. Aí dá uma cutucada com o irmão e aí, irmão, você entendeu? Aleluia. Amém, igreja? Oh, glória. Vamos voltar ao seu com cântico e estaremos fazendo a última oração. Um cântico e estaremos fazendo a última oração. Também nós somos cristãos batistas, né?
Busca do Senhor, você espera que até meia-noite. Vamos lá, irmãos. Convido a amada igreja para estarmos louvando esse último em pé.
você quer? Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador